e faz afirmações que, lendo as matérias, elas não são conclusivas. Né? E ela própria parece reconhecer isso, porque depois ela fez um texto, ela escreveu um texto, A Democracia Não Precisa de Heróis, e lá no final ela diz que ela está convicta de que a reportagem dela vai ser esquecida e não vai ter repercussão, no fundo não vai dar impeachment do Alexandre de Moraes. Peraí, se ela afirmou, eu esperaria... Você tem provas, né, André? Como é que não vai dar em nada? Que ia dar em alguma coisa, ou que provavelmente iria ser recuperado para eventualmente dar um impeachment. Ainda mais pelo seguinte, se no Senado, no Congresso brasileiro e no Senado, a direita tem hegemonia, com provas e com evidências, o que iria parar eles de realizar o impeachment? Nada. Então, se ela diz que não vai dar em nada, me dá a vibe do tipo, o pessoal que tem mais interesse em tirar o Moraes não vai tirar, porque não vai ter materialidade, não vai ter evidências fortes. Eu tenho apenas a fala de algumas pessoas que, pelo que a Mônica Bergamo diz, são banqueiros. Todos eles. Estranho isso. É um excelente ponto, André. É um excelente ponto e tem que levar em consideração. Olha aqui, ó, Carlito, aí tem um outro aspecto que é o seguinte, ó. O PGR já arquivou a denúncia contra o Alexandre de Moraes, que falta materialidade. E ela vai falar sobre isso já. E era sobre isso que eu ia te perguntar. Ao mesmo passo, né, encaixando nessa mesma linha, eu rodei no início do programa hoje, eu não sei se vocês dois assistiram, se não, depois até eu rodo de novo, mas um corte do Otávio Guedes de Globo News, dizendo que o que Dias Toffoli faz neste caso é pior do que o que Sérgio Moro fez. E aí me arrepiou, viu? Quero te ouvir. Antes de tudo, deixa eu tirar a dúvida aqui do Rogério Buarque, que ele está perguntando. Eu estou vendo que é genuíno que ele está perguntando se fazer história não torna historiador. Sim, né? No Brasil, a profissão de historiador, inclusive, foi reconhecida através da Lei 14.038, em 2020, um projeto, se não me engano, do senador Paulo Paim, e que o critério para que um historiador receba o título de historiador é ele ter o diploma em graduação em História. Tá? Isso é uma demanda antiga da ANPU e de outras associações ligadas ao estudo da história, desde a década de 60, mas que formalmente falando a gente consegue trazer pelo menos aí essa regulamentação da profissão do historiador agora de 2020, né? Se não me engano foi agosto de 2020. Eu lembro que é a Lei 14.038, só para esclarecer. Então, sim. Essa luta antiga. Então, sim, estudar história e ser formado em história, ele torna historiador? E torna, inclusive com reconhecimento legal, pelo menos desde 2020. Antes já tinha um reconhecimento formal por ser portador do diploma. Eu acredito que a dúvida do Rogério seja na questão da produção de conteúdo relacionado à história, que aí é uma outra coisa, né? A produção acadêmica ou produção intelectual não necessariamente precisa estar conectada com a atividade específica do historiador. O historiador pode ser historiador, mesmo que não produza nada intelectualmente falando, não escreva artigos, não escreva livros. Ele pode trabalhar, por exemplo, apenas com a linha de pesquisa, de estudo de fontes, de outras informações que não sejam necessariamente a produção de material acadêmico. Dito isso, Tiago, deixa eu só aproveitar aqui, porque ontem o Sam Pincher, não o Sam Pacher, né, o Sam Pincher, porque toda vez que o bolsonarismo precisa de alguma coisa, ele sai e vai lá tentar salvar o bolsonarismo. Então, o Sam Pincher publicou lá aquela decisão que foi vazada do PGR Paulo Bonet, pedindo inclusive para que a esquerda se justifique como é que o contrato não existe e o PGR decidiu arquivar a denúncia baseada no contrato. Vamos lá. O trecho que ele publicou, inclusive, é bem interessante, porque lá no trecho, para quem entende um pouco da linguagem jurídica, deixa claro que a PGR não se intromete neste tipo de negócio jurídico. Ou seja, relação de prestador de serviço com prestante do serviço. Ou seja, o indivíduo que contratou o serviço e o indivíduo que vai prestar, né? O contratante e o prestador, para ficar numa linguagem bem clara. Certo? E segundo, que eu acredito que o Sam Pincher não leu direito ali a decisão do PGR, a análise que o PGR fez foi baseada em uma denúncia que um advogado do Mato Grosso do Sul, se não me engano, fez, baseado na minuta que foi divulgada pelo Poder 360, pelo portal Metrópolis. Ou seja, neste momento, como bem lembrou o Eduardo Guimarães, e divulgou isso em vários veículos, entre eles o próprio canal, 247 e outros veículos, é uma minuta que não foi assinada. E ele ainda fez um trabalho que eu preciso aqui dar os créditos para o Eduardo Guimarães, que foi o seguinte: ele fez a checagem, segundo o próprio, em vários cartórios, para ver se o documento foi lavrado em cartório ou não.
fez também uma checagem no balanço público do Banco Master de 2024, que foi divulgado, para ver se tinha ocorrido algum repasse para o referido contrato para a Viviane Bassi de Moraes. Também não aconteceu nenhum repasse, ou seja, a não ser que apareça o contrato assinado, lavrado em cartório, reconhecido firma, né, para que o contrato tenha em tese validade, ou comprovante de repasse de pagamento, neste momento o que o Eduardo Guimarães divulgou é o correto. O contrato, o que foi divulgado é uma minuta, não tem um contrato formalmente assinado ainda. Se amanhã aparecer, Carlito, o contrato, aí fazendo bom jornalismo, que é o que o Sam Pincher não tem feito, né? A gente vai lá e vai vir aqui e vai falar, olha, agora apareceu o contrato e nesses moldes o contrato está assim, assim, assado. Mas se aparecer, Thiago, o contrato que o valor seria 3.600.000 reais, tem alguma ilegalidade? Em absoluto. Por que não tem nenhuma ilegalidade? Porque não existe impeditivo para a atuação do escritório. E segundo, que eu vi muita gente, eu preciso até dar os parabéns para o Kiko aqui também, que eu vi o Kiko falando que o DCM fez um levantamento e descobriu que o contrato dela não é tão estranho. Até porque eu não vou citar aqui, mas tem gente do campo da esquerda que é contratado para salvar empresas do campo da direita que fazem um monte de merda e não tem bons advogados às vezes para defendê-los. Aí contratam advogados progressistas e os honorários são altíssimos. Entre 3 e 6 milhões em alguns casos. Eu não vou dizer quais casos e nem vou dizer quais advogados, porque não é o caso aqui. Mas só para trazer um exemplo, Thiago, eu fui vítima dessa mesma situação que o ministro Alexandre de Moraes está passando por parte do Grupo Globo. A senhora Luísa Mazzulo, junto com o senhor Bernardo Melo, que eu acredito que seja filho do Bernardo Melo Franco, publicaram em agosto do ano passado, foi julho, uma matéria me associando a um suposto gabinete do ódio do PT. Aí quando você ia ver lá quem era, o André tá rindo porque ele lembra dessa história. Quem eram os membros desse gabinete do ódio? Eram 6 pessoas, se não me engano. 2 eu não conheço, nunca tive nenhum contato. Só vi de vídeo de internet que aparece às vezes pra mim. Outras 2 eu já tive algum contato, mas não falo. E pelo menos não falo há 3 ou 4 anos. Ou seja, não teria como a gente estar atuando no passado em um gabinete do ódio. E outras 2 ou me processaram ou eu processei. Imagina aí, Thiago, a paz que existia nesse gabinete do ódio, hein? Deveria ser uma paz, né? Aí o que aconteceu? Eu divulguei a íntegra da entrevista que eu fiz com a moça, porque aconteceu comigo. Meu Deus, eu nunca imaginei que eu citaria isso aqui. O que aconteceu em tese com o Pablo Massal e com a Malu Gaspar. Eles publicaram algo diferente do que eu disse na matéria. A Luísa Mazzulo entrou em contato comigo para tirar uma dúvida, segundo ela, que um colega de matéria tinha. Eu respondi a dúvida e ela publicou outra coisa, que não foi o que eu disse. E aí o que aconteceu? Eles publicaram o meu nome, a minha imagem, na versão impressa do jornal Globo. Eu fui alertado, vou revelar aqui, inclusive quem me alertou na época foi o Pedro Zambarda, porque eu entrei no site da Globo, a matéria tinha saído, mas meu nome não estava lá. Aí o Pedro Zambarda falou, Carlito, veja a versão impressa, você tem a assinatura do Globo? Eu falei, tenho. Ele, na versão impressa do jornal você saiu. Aí eu vi a versão impressa do jornal, Thiago, abri uma live no meu canal e publiquei a íntegra dos áudios da entrevista e a troca de mensagens, provando que o que estava na matéria não foi o que eles conversaram comigo e nem o que eu disse. O que aconteceu? Durante a live, a matéria foi atualizada no site e meu nome foi inserido no site. Aí olha que ironia. Na época, eu falei com ela, né, a Luísa Mazzulo, que foi quem entrou em contato comigo, que ela deveria respeitar o meu trabalho, porque muito em breve ela veria o Gustavo Gaia se complicando através de uma denúncia que eu fiz. E eu encaminhei para ela um dossiê que eu fiz do Gustavo Gaia. E sabe o que ela disse que eu estava fazendo? Divulgando fake news, porque eu falei que a Zambelli seria condenada no caso do CNJ, porque como ela era deputada, ela já estava lá na última instância o processo dela, e como o próprio Grupo Globo tinha divulgado, a Polícia Federal encontrou materialidade no celular da Zambelli. Documentos, inclusive, que foram divulgados. O que aconteceu com a Zambelli? A Zambelli foi condenada pelo caso do CNJ, inclusive a primeira condenação dela. O que aconteceu com o Gustavo Gaia? Indiciado também. Então, assim, o material, voltando para o caso do contrato, a decisão da PGR, por isso que a PGR arquivou, dizendo que não tem materialidade, né, na denúncia, que não tem motivo para se denunciar, é que a denúncia foi baseada em uma minuta. Não é em um contrato. E se fosse no contrato, Carlito, também a PGR arquivaria. Eu preciso dizer isso, né? Porque, mas então o contrato não era válido, por isso que foi arquivado. Mas se fosse um contrato válido, também seria arquivado. Por quê? Porque não cabe à PGR analisar esse tipo de negócio jurídico que não é ilegal.
Só para você ter noção, como eu falei, no caso do Grupo Globo, sabe quanto o advogado aqui de Sergipe, do escritório pequeno de um ex-aluno meu, que tem 4 anos de formado, um escritório que tem acho que 3 ou 4 advogados, me cobrou, Thiago, só para entrar com o processo, 40 mil reais. Eu entrei em contato com outro grupo de advogados de São Paulo, melhor, do Rio de Janeiro, que é um escritório um pouco mais conhecido. Eles me cobraram, sabe quanto? 80 mil reais. E detalhe, não é instituição financeira bancária, nada, é uma empresa. Ou seja, eu ia pagar 100 mil reais, praticamente, para processar a Globo. E isso inicialmente.